Hoje é 28 de março de 2022, são 12 horas e 45 minutos. Às vezes o título dessas crônicas parece não se harmonizar muito, em princípio, com os dizeres deste escrevinhador, cada vez mais dizedor, porque não há muito tempo para escrever. E, em princípio, a de hoje também estabelece uma consonância meio sutil entre um dos títulos e aquilo que há de ser dito, mas é assim que funciona. Quando não se tem tempo de preparar o ditado ou aquilo que é dito, fica mais espontâneo, menos artificial. O Paulo Sérgio, na sexta-feira, encontrou na sua biblioteca, aliás, não é dele, a biblioteca de casa pertence a Dione, um livro antigo sobre a poesia russa moderna, que é uma obra feita em 2001, se a memória não falha, que é de Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Boris Schneiderman. Duas curiosidades. A primeira delas, o Leite Fernandes não é muito linkado em poesia russa moderna. E, em segundo passo, a curiosidade é que Boris Schneiderman, nascido em 1917, tomara que esteja vivo ainda, porque é uma criatura genial. Boris Schneiderman é nascido na Ucrânia, veio para o Brasil em 1900 e qualquer coisa. Tinha 8 anos de idade quando chegou aqui. Tornou-se professor na USP de filologia, qualquer ciência do tipo, e fez traduções do russo para o português com esses dois gênios da intelectualidade brasileira, Augusto de Campos, que é vivo ainda, e Haroldo de Campos, que, enquanto vivo, escreveu coisas magníficas, era um colaborador assíduo da Folha, e o Paulo Sérgio encontrou nesse livro de Dione, ainda marcando as páginas, tornando-as de cor diferente das outras, uma edição da Folha de São Paulo de 4 de maio de 2001, uma reportagem de página inteira sobre Haroldo de Campos, um dos irmãos. Escândalo inspira poema político. E embaixo, daí a suprema curiosidade, corrupção será tema de missas católicas. Por uma dessas coincidências extravagantes, uma criatura amicíssima do Leite Fernandes, que já se foi, deve estar conversando com Santos. Rubens Aprobato Machado era presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados ao tempo. E havia uma reunião de entidades civis que se prontificavam ao tempo a rezar missa para que a corrupção terminasse no país. Daí o título, Corrupção será tema de missas católicas. A Ordem dos Advogados integrava essas entidades. E dizia Rubens Aprobato Machado, segundo o presidente do Conselho Nacional da OAB, Rubens Aprobato, cada entidade vai organizar sua programação.
E o dia 13 vai representar o início de uma série de manifestações contra a corrupção. Então os católicos se dispunham a rezar aos santos e anjos para que a corrupção no país terminasse. Isso fazendo coro lá no passado, aquilo que parece estar acontecendo hoje com uma parte daqueles que integram o ministério organizado e mantido pelo presidente Bolsonaro. Tema de missas católicas. Os católicos, os anglicanos e aqueles que são eventualmente apontados como corruptos ou corruptores, onde se entender lá nas nuvens. Não se sabe se os anjos e santos hão de conflitar a saber se havia ou não, no presente momento, lá em Brasília, alguma coisa ligada a quem pediu 1 quilo de ouro a alguém, a um prefeito qualquer. Isso aí é coisa que não interessa muito ao Paulo Sérgio. O que interessa é saber que esta página, posta em 2001, dentro desse livro sobre a poesia russa moderna, livro este do qual participou Boris Schneiderman, que nasceu na Ucrânia. Esta página sobre a corrupção no Brasil estava dentro do livro, que foi aberto pelo Paulo Sérgio na última sexta-feira, Poesia Russa Moderna. E Augusto de Campos e Haroldo de Campos traduziram ao tempo, quando editado esse livro pela editora Brasiliense, uma obra que já está antiga, percebe-se quando o livro ficou gasto. Quando o Paulo Sérgio abriu esta obra e foi dedilhar as páginas já gastas, descobriu traduzido por Augusto de Campos e pelo irmão, sob a fiscalização e cooperação desse nascido na Ucrânia ao tempo que veio para o Brasil aos 8 anos, nascido em 1917, descobriu vertido para o português um poema de um poeta ucraniano que, no nosso vernáculo, diz o seguinte. O título é sugestivo para Putin, não Putin. Putin, Paulo Sérgio gosta mais de dizer Putin do que Putin. O título é Os Herdeiros de Stalin. E começa assim. O mármore se cala. Calado o cristal reverbera. As sentinelas paradas bronzeiam-se contra o céu. Um sopro exala das frestas. O ataúde fumega quando o carregam fora do mausoléu. Lento, o caixão navega, aflorando as baionetas, sim. Ele também se calava, ele também, num silêncio sinistro. E prossegue o poema. Punhos embalsamados de dentro por uma greta. Fingindo-se de morto, ele punha o olho fixo. Queria lembrar-se bem o fingido dos portadores da escolta, os recrutas de Ryazan e de Kursk, para depois, cobrando fontas e forças,
cair sobre os temerários, ressurreto do ataúde. Alguma coisa ele maquina em decúbito, como quem repousa. E eu, diz o poeta, eu apelo aos poderes do Estado, dobrem, desdobrem a guarda dessa lousa. E prossegue, que Stalin não se restaure. E com Stalin o passado, não me refiro ao passado grandioso de glória da Turquícibe, da Magnica e da bandeira em Berlim. Aquele que toca a mim denunciar agora é o passado do povo em descaso, das intrigas dos réus sem crime. Honestos semeamos a seara, fundimos o ferro honestos, formamos fileiras de soldados, mas ele nos temia. Quem temia? Stalin. E foi seu erro. Crendo no grande alvo, não acreditava nos meios justos de alcançá-lo. Referindo-se a Stalin, ele era precavido, perito nas manhas do combate. Deixou-nos pelo globo herdeiros de sobra. Veja, de um telefone instalado na lápide. Stalin, instrui Enver Hoxha. Até onde vai esse fio funéreo? Stalin não desiste, termina o poeta. Não toma a morte a sério, fora do mausoléu. Agora ele está assim fora do mausoléu, mas como arrancá-lo dos herdeiros de Stalin? Alguns cultivam rosas em seus retiros, em sigilo almejando que o ouvido chegue a termo. Outros injuriam Stalin nos comícios, mas acalentam a volta dos velhos tempos, acalentam a volta aos velhos tempos. O infarte, é claro, apavora esses herdeiros. Eles, os ex-vassalos de Stalin, estão inquietos. Não gostam desta era. Não gostam desta era de campos sem prisioneiros e poetas a declamar para salas repletas. O partido me ordena que eu não cale, mas fale. E mesmo que alguns repitam, deixe disso, eu insisto. E ao fim, encerra o poetastro. Enquanto neste mundo houver herdeiros de Stalin, para mim, no mausoléu, Stalin ainda resiste. Tradução de Haroldo de Campos, em 1962. 62 para 2000 são 38 anos, para 2022. Esse escriba tem dificuldade em fazer esse tipo de conta. 60 para 2000 são 40, para 2020 são 60 anos. Faz 60 anos este poema foi posto na poesia russa moderna, traduzida por um nascido na Ucrânia em 1917. Os herdeiros de Stalin.
a terminar essa crônica, que é curta, precisa ser curta, não pode ser longa. O Paulo Sérgio apenas se lembra de que há uns 8 ou 10 dias, talvez, disse alguma coisa afirmando que Putin é insano mental. Putin é, sim, perdido na anomalia psíquica, matando milhares de pessoas para satisfazer a essa anormalidade que o ensandece. 3 ou 4 dias depois, por coincidência, evidente por coincidência, Biden vai às Europas da vida, vai a outros continentes, quiçá, e afirma que Putin precisa ser removido do poder, motivando uma declaração lá da imprensa russa, aquela mesma que é dominada por Putin, afirmando que quem sabe disso é o povo da Rússia e não o alienígena que está a criticar o presidente. Sim, quem sabe disso é o povo russo. Quem sabia disso era o povo russo ao tempo de Stalin, que mandou matar milhares e milhares de russos durante o exercício do seu poder. Quem sabe disso é aquele, ou são aqueles, que encontram no povo russo despertando uma forma de fazer com que essa mortandade termina. Então já se vê que Biden, sem o dizer, disse a mesma coisa que este aldeão assentou com maior agressividade, é claro, com mordacidade não, com violência sim. Putin enlouqueceu. Saber qual seria a forma pela qual o povo russo finalmente chegasse à conclusão a qual este escriba chegou é um pensamento, uma tentativa que não tem solução, um aspecto de razoabilidade ou de racionalidade. O povo russo precisa remover Putin da presidência da Rússia. Já o dizia, quem sabe, ou quiçá, Boris Schneiderman, em 1962, traduzindo esses versos que são fatais, são uma antevisão de meio século depois. É saber o que vai acontecer, mas se e quando não acontecer, que aconteça a paz de outra forma, que é muito difícil de sugerir. E la nave va.